Estamos gravando, muito bem. Bom dia, bom dia, Júlia, bom dia aos demais colegas que vão assistir de modo remoto, né, a esta aula. E hoje a gente finaliza nosso primeiro módulo de turismo tempo e espaço, né, e como vocês devem ter percebido do início da disciplina até hoje, a disciplina ela não busca muito dar, assim, técnicas, explicações, né, operacionais em relação ao turismo, né? Tipo, como que faz um check-in, como que faz uma reserva. A disciplina está bem longe disso, né? E é uma disciplina que, na verdade, ela faz refletir sobre, né? A ideia central aqui é essa, né? Em que vocês consigam pensar sobre alguns outros caminhos, né? Outras situações que envolvem viagens, lógico, né? Mas sobre uma perspectiva mais, né, mais reflexiva, mais introspectiva, né? Aquela viagem mais de dentro para fora, né? Do que o deslocamento terrestre mesmo, né? Claro que as coisas vão se encaixando, né, ao longo do tempo, mas a ideia central aqui é essa, né? Que vocês pensem, né? Muito bem. Dado, né, de novo, essas pequenas notas introdutórias, já que a nossa última aula foi na semana passada, nós finalizamos essa primeira parte que fala sobre medo, né? A gente falou sobre o medo que instiga, né? Aquele medo que nos provoca curiosidade, falou sobre a aventura, né? Adquirirmos a coragem suficiente para tentar encarar esse medo, e agora a gente está na terceira parte, né? Que essas duas últimas partes, na verdade, são bem mais curtas, né? Que são das caminhadas às naves, que a gente começou, na verdade, a aula passada, e aí a gente vai finalizar com caminhos e fronteiras. Então, a gente tem pouquíssimos slides agora para terminar. É muito provável, inclusive, que a nossa aula encerre um pouquinho mais cedo hoje. Muito provável. A gente falou sobre isso, sobre, né, uma introdução sobre caminhadas às naves na aula anterior, e eu parei, né, minha última aula, né, com esse mapa, né, e aí eu comentei com vocês, até um tempo considerável, sobre um tecido espaço-tempo, né, que a partir do momento que a gente vai incorporando novas tecnologias, né, a gente falou especificamente sobre o setor de transporte, o nosso deslocamento ele fica mais rápido, né, e mais longo, né? Isso permite que a gente, né, explore o mundo de uma forma cada vez mais rápida, né? O mundo fica mais acessível, né, a partir dessa perspectiva. Nós paramos nesse slide. O tópico é sobre, né, das caminhadas às naves, né? E quando a gente fala de nave, né, automaticamente a gente pensa, né, em naves espaciais, é meio que natural, assim, né? Mas imagine, por exemplo, a gente está andando e encontra um obstáculo intransponível, né? Tipo esse, né? Esse é um exemplo, né? Para quem não está associando a imagem ao local, esse é o famoso Grand Canyon, né? Lá nos Estados Unidos. Eu não sei bem certo se ele é o maior canyon do mundo ou se é o segundo maior canyon do mundo, mas isso também pouco importa, né? O que nos interessa aqui é associarmos, né, o conceito reflexivo que a gente vem construindo, né, a essa imagem, né? O que a imagem nos mostra, né? Que esse é um obstáculo que seguramente sem nenhum tipo de equipamento, né, nenhum tipo, né, de auxílio, eu muito dificilmente vou conseguir ir de um lado para o outro, por exemplo, né? Ao menos não nesse ponto, né? Talvez tenha algum outro lugar que a parede seja um pouco menos íngreme, né, que a profundidade seja um pouco menor, e isso me auxilia um pouco. Mas nesse ponto é extremamente impossível, né, eu conseguir sair, né, de uma margem chegar a outra simplesmente, né, com o meu esforço físico. Não é possível. Da mesma forma, né, esse outro local, né, aqui fica muito mais próximo de nós e muito provavelmente a gente vai visitar lá, né, se tudo correr bem, quem sabe até esse ano, quem sabe, vamos ser positivos, né? Novamente, é impossível, né? Talvez até seja mais impossível ainda, né? Porque aqui tem mais um elemento, né? Não só a declividade, não só a geomorfologia do terreno, como ainda, né, um outro obstáculo ali, que seriam as águas, né? E águas correntes, que é pior, né? Talvez a gente não saiba nadar, mas em rios em que dê pé, né, que ele não passe muito do nosso pescoço, a gente consiga até atravessar ele, né, com um esforço gigantesco. Mas aqui é impossível, né? Aqui a gente pode colocar o Michael Phelps para nadar aqui, que não vai dar certo, né? Não vai resolver. Então, para a gente conseguir, né,
superar algum obstáculo, né? Claro que aqui está sendo muito literal a coisa, né? Muito, né? É impossível cruzar mesmo assim, de um lado ao outro. A gente começa a desenvolver algumas naves, né? Só que pense nessas naves, né? Não como algo, né, gigantesco para a gente ir até Marte, né? Pense na nossa realidade, né? A gente está construindo um conhecimento que está vindo lá da mitologia, está vindo lá de trás, né? Não chegamos nem nos gregos, nos romanos, a gente está num campo de abstração que é absurdo, né? Para a gente conseguir refletir. Então pense aqui na nossa realidade, né? A gente vive num planeta, né, que 70% dele é água, né? 70%. Né? Então a gente tem muito pouco lugar para pisar, na verdade. Né? Por isso que cada 100 metros quadrados a gente tem 30 para pisar. Então é uma fração ínfima, né? Muito pequenininho. E, logicamente, a nossa primeira nave ela tinha que ser capaz de superar essas águas. Né? E nossa primeira nave que a gente vai ter, né, serão sim, né, as caravelas, né, os navios, os barcos, né, enfim, né, qualquer coisa que se movimente sobre a água, né, e nos permita fazer isso. Então, esse esforço, né, nos permitiu, entre aspas, né, dominar as águas. Né? Agora a água já não é mais um empecilho para nós. Né? Ficou mais simples a coisa. Né? Ficou um pouco mais fácil. Então, essa é a nossa primeira nave. Né? Essa é a primeira forma que a gente tem. Então, a gente estava falando sobre transporte, mudar esse transporte. Né? Se for pensar em deslocamento, é essencial. Né? Porque com animais, a pé, a gente consegue andar só por 30% do nosso planeta, né? E ainda esse 30% não é nem linear, né? Então você não consegue andar em 30% dele saindo do ponto zero, chegando ao 30% andando. Não dá, porque a gente tem um oceano que nos separa, então a gente fica ainda mais limitado sem esse tipo de nave, né? E aí a gente começa a trazer algumas considerações. Né? Imagine, né, a galera navegando rio acima com provisões, né? Com, né, alimentos, etc. E aí você vai se deparar com bancos de areia, com recifes, com bosques, muito pouco para comer, nada para beber, além da água que você está navegando, né? E aí é muito pior se estiver navegando em oceano, né? Se estiver navegando em oceano, você não tem nem água para beber. E aí agora a gente restringe ainda mais. Se eu tinha 30% do lugar para eu andar, né? Um terreno para eu pisar em cima, tem 70% de água, eu consigo me locomover por ela. Mas eu não sei a porcentagem correta em relação à porcentagem de água potável que nós temos, né? Água salobra, né? E água não salobra, basicamente. Não tem sal, basicamente. Eu não sei qual que é a porcentagem correta, mas eu lembro que lá no meu ensino fundamental, lá no terceiro, quarto série, eu tinha uma professora que me falava muito que fazia uma analogia, né? Sempre me prendi bastante nesses exemplos imbecis, assim, que funcionam muito bem. Ela falava para nós o seguinte, que uma garrafa PET, né, uma garrafa de 2 litros, seria, né, uma analogia direta, seria assim, que a garrafa inteira seria de água salgada, e só a tampinha, assim, seria a porcentagem de água doce que nós temos, né? Ou água não salgada, pelo menos. Né? Então é muito pouco, então complicou ainda mais aqui. Né? Então a gente não tem quase nada de água, a gente tem que levar toda a nossa provisão, e a gente está enfrentando, né, todas as condições climáticas adversas possíveis, né? O frio, né, a questão da neve, não consegue enxergar nada à frente, tempestades, né? A gente ficar doente num bar, vai pegar um coronavírus lá, fudeu, todo mundo se contaminou, né? Então, tudo isso vem somando, né, nossos problemas aí, né, que a gente foi enfrentando, a gente tem que superar, né, todos esses medos, né? E a gente tem que aprender a se adaptar, né, acima de tudo. Né? Se fala hoje em barcos, em iates, já pensa em fibra de carbono, em fibra de vidro, e isso, aquilo, né, barcos caríssimos e tudo mais. Né? A gente tinha que se adaptar, né? Imagine construir toda essa tecnologia, acima de tudo, construir esse conhecimento para conseguir fazer a tal da nave, né? Para conseguir fazer o primeiro barco. Né? Tem um professor da filosofia, um ex-professor de filosofia, já aposentado, que ele em um dos momentos de indignação dele, assim, com os seus alunos, ele traz um relato, assim, muito preciso, assim, né? Ele faz um comparativo com fórmulas matemáticas, por exemplo, né? Ele fala assim, algo, eu não sei o que eles fizeram na aula, que tem só esse trecho, né? Mas ele comenta algo como, poxa, o Pitágoras lá, o Aristóteles, esses malucos aí, né? Eles desenvolveram, né, a fórmula lá do triângulo retângulo,
Eles criaram a fórmula lá de Bhaskara, as funções, as expressões, eles tiraram aquilo do zero, né? Eles pegaram pedra e fizeram aquilo, né? Eles lapidaram aquilo, né? Eles construíram conhecimento, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que só aplicar essa desgraça, né? A gente dá lá, né? A base tem tanto, a altura tem tanto, a hipotenusa tem tanto, quanto dá o raio, sei lá, o que é. E aí você tem que só aplicar a fórmula e a gente vai lá e erra a fórmula. Puta que pariu, como a gente é burro. Né? Então ele faz uma analogia tipo essa, né? Então a gente tem que construir o conhecimento e agora a gente está só aplicando e a gente está ainda, né, aplicando de uma forma meio capenga, meio manca, né? Então veja que, né, os egípcios principalmente, né, eles viam essa planta aí, né, que são os famosos juncos, né? Para quem joga videogame vai lembrar de um jogo chamado Far Cry, que os caras também fazem, serve para estabilizar flecha também, né? Eles viram esse troço e imaginaram que desse troço aí dava para fazer algo. E desse algo, né, eles constroem esses tipos de barco, por exemplo. É um troço absurdo em for pensar. Né? Hoje nós não temos capacidade, eu não tenho a menor capacidade de fazer um barco desse vendo essas plantas na água, por exemplo. Não tem a menor possibilidade. Né? Mas um maluco vai lá e percebeu que essa planta flutuava de uma forma diferente de outras plantas. Né? E ele começou a fazer, sei lá, tipo um tapete, e viu que o tapete ajudava a sustentar o peso dele. E aí ele pensou que se eu juntasse um monte desses tapetes, talvez eu pudesse sustentar um peso ainda maior. E aí isso vai construindo, né, o conhecimento. Fantástico, né? O que os caras usavam para cruzar um rio, para transportar mercadoria, hoje a gente usa para fazer isso aqui, né? Veja como parece que o nosso conhecimento, né, ele não evoluiu mais assim, numa mesma escalada, né? Ainda que, logicamente, tem muitos saltos, né, de tecnologia. A cada mais ou menos 30, 40 anos, a gente tem um salto gigantesco que muda a nossa forma, né? A nossa comunicação, por exemplo, hoje, seria extremamente inviável há 20 anos atrás, por exemplo. Vamos pegar 2020, 2000 ali, não tinha nem entrado na faculdade ainda, né? Eu não tinha nem computador em casa, imagine com internet para ele conseguir conversar assim loucamente, né? É incrível, né? A gente tem alguns saltos, mas em outras coisas parece que não evolui tanto, né? Então começa, né, a mudar a coisa. Enfim, né? Né? Não vou falar muito sobre esses juncos aí, né? Mas vamos pensar que essa foi a nossa primeira nave, foi a nossa primeira forma de a gente conseguir transpor alguns obstáculos muito difíceis, né? Eu não sei se todos vocês de sala de aula sabem nadar, por exemplo. Né? Eu sei nadar, mas eu não me arriscaria a cruzar esse rio que está no fundo aí, né? Porque eu não me garanto. Né? Eu sou aquele nadador de piscina, né? Aquele cara que gosta de ver o fundo, assim, para não se apavorar. Né? Então, não me arrisco muito. A água é uma coisa que eu tenho um certo receio, né? Agora, num barco, eu entro tranquilamente, né? Sossegado, né? Vai embora. Né? Ele pode afundar no meio, lógico, né? Mas eu não vou ficar pensando nisso, né? E o esforço que tem para cruzar um rio, sei que do zero até cruzar outra ponta é tudo comigo, né? Então eu corro o risco, pelo menos, né, do barco conseguir resolver meu problema. Então, quando a gente fala em nave, né, que o nosso imaginário também amplie esse horizonte. Né? A ideia é que é sempre micro explosões na cabeça de vocês. Que a gente pense lá nas naves, né, tipo essas, né, que a gente consiga entender isso, né, mas que a gente entenda que não está restrito a isso, né, não está restrito. O que a nave nos traz? Né? O conceito de nave nos traz. Né? O conceito de nave ele traz para nós uma ideia de força, né? Um exemplo da nossa força, né? E, acima de tudo, um exemplo de segurança. Né? Acima de tudo. Né? E essa segurança ela vai me auxiliar a fazer uma travessia que seja perigosa. Tem uma visão bastante filosófica aí que vai colocar a nave como uma analogia a um útero, né? Um útero feminino, né? Como se fosse uma certa incubadora, por exemplo. Né? Então, quando a gente, né, estamos nas barrigas das nossas mães, não é exatamente na barriga, né? A gente está numa certa incubadora que está nos protegendo o tempo todo. Né? Tanto é que a mãe pode ter algumas várias doenças que nem chega no bebê, né? O útero protege, ela tem uma casca em volta, né?
que não deixa chegar no bebê, né? Então dá uma filtrada. Então seria uma ideia de uma proteção mesmo, assim, né? Então, enquanto a gente está ali né, numa incubadora, ali, né, a gente está protegido daquilo. Né? Seria essa analogia perfeita em relação a gente ir para o espaço, a gente ir para a Lua, a gente ir para Marte, ir para onde for, né? A gente quer se sentir seguro, né? A gente não entra num carro, né, para ir, né, para qualquer lugar, da nossa casa para o centro da cidade, se a gente sabe que esse carro não tem freio, por exemplo. Você não vai entrar, porque você sabe que né, a possibilidade de sofrer algum tipo de acidente é muito grande. Né? Talvez não seja muito grande em relação a um acidente fatal, né? Você vai morrer. Mas a chance de dar alguma cagada é considerável, considerável. Então você não vai fazer isso, né? Você vai se proteger numa nave, né? Nossa nave mais comum hoje seria os nossos veículos, né? A maioria de nós temos carros, né? Então isso vai nos proteger da nossa fragilidade, né? Nós somos muito sensíveis, né? É muito fácil a gente morrer. Né? Se a gente for pensar assim, né, no sentido intrínseco da vida, é muito difícil a gente estar aqui, né? Tem que dar tudo muito certo para a gente estar aqui, né? Né? Estar vivo, respirando, né? Uma pancada de órgão trabalhando o tempo todo que a gente não está percebendo. Né? Né? Alguma coisa deu errada, né? A gente vai acabar sucumbindo. Então a gente é muito frágil, né? Aí vai existir um outro conceito de nave, que eu não vou me aprofundar em nada aqui, que seria o conceito de nave das igrejas, né? A Simone não está hoje, mas a igreja ela é dividida em partes, né? Então, o que a gente chama de a parte que as pessoas ficam, a parte né, que os religiosos ficam, né? E essa parte interior da igreja é também chamada de nave, né? E aí essa ideia de nave na religião para tentar né, transmitir uma carga simbólica, né, de que aquilo, né, essa nave, né, esse interior da igreja, né, que você está presente, né, ela transmitiria a ideia dessa viagem também, mas aí a viagem é um outro tipo de porto, né, um outro tipo de destino, né, que seria a viagem para a salvação da sua alma, né, que aí tem essa outra perspectiva, né, não vai se aprofundar nisso, eu prometo. Então a gente começou a fazer os barcos. Aqui já é um barco de madeira, né? Um barco muito mais evoluído, né? Inclusive com velas, né? Usando o poder dos ventos. E isso permite para nós, acima de tudo, né? O contato entre outras culturas, o que é fundamental para a gente evoluir enquanto espécie. Né? Se a gente ficar restrito numa ilha, fechadinhos no nosso universo, a gente vai ficar sempre com aquelas mesmas perspectivas, né? Raramente um ou outro vai ter a ideia de fazer alguma coisa diferente, né? Um ou outro vai sair da caverna, lá, pegando o mito da caverna do Platão, para tentar algo novo, para propor algo novo. Então, quando a gente começa a ter contato com outras pessoas, a gente começa a crescer muito mais, né? É fantástico, né? O ambiente da universidade é uma analogia perfeita para isso, né? Quando a gente chega para dar uma aula para vocês, a gente chega com as nossas verdades, né? Com as nossas crenças. E a gente bate de frente com opiniões muito contrárias, e isso só faz crescer, né? Geralmente, né? Tem a galera que se irrita e vai para o confronto, né? Mas a ideia aqui é crescer mesmo, né? Você mostrar outras perspectivas, outras possibilidades em cima de um mesmo tema, né? Que é incrível, né? Um outro lado da mesma moeda, né? E com esse contato entre outras culturas, surge um termo aí que a gente surfa bastante nesse termo, que é o tal do global, né? O tal da globalização. Né? A gente está aqui hoje na nossa cidade, na nossa casa, a gente pode colocar lá um produto para vender na internet e vender para a China. Né? E usualmente acontece o contrário, né? A gente vai comprar coisas, a gente compra coisas da China, na verdade, né? E um tempo atrás ele precisava de um intermediário, ele precisava ir lá nas Casas Bahia, lá nas casas, sei lá, americanas, eles traziam para nós. Hoje não, hoje você compra de porta a porta, né? Você abre lá sites específicos que você compra, né, de uma pessoa física mesmo, né? Todos vocês já devem ter comprado, né? Eu já comprei várias vezes, de pessoas sem intermediário nenhum. Não quero passar por ninguém, né? Eu quero só, o meu intermediário aqui é o canal de comunicação, né? Se é um site, se é uma rede social, não importa, né? Mas aqui nasce o comércio global com as nossas primeiras naves, né? Inclusive explorações, né? Que é mais detalhado nessa segunda imagem, né? Então a gente começa a fazer alguns comércios, né? Vamos colocar as Índias aí principalmente, né? Em relação às especiarias, né? Temperos para alimentos, né? Viajava em busca de temperos e a partir desse início, a gente começa
a enfrentar mais os nossos medos e encontramos novos produtos que a gente nem tinha, né? Vamos pegar o exemplo do pau-brasil aqui, por exemplo, né? A Europa nem conhecia isso, né? E veio aqui explorar, né? Praticamente dizimar, né, o pau-brasil simplesmente para tingir roupas, basicamente, né? Porque ele serve como uma espécie de corante natural. Então se fervia, né, cascas, pedaços da árvore ali com roupa e, né, descoloria, né, aquela casca e essa cor, né, impregnava no tecido, né, principalmente de algodão. Então ele ficava com uma outra tonalidade, né? Pense que numa época que não tem tinta, né? Uma pessoa, todo mundo usa roupa branca, sei lá, né? Na verdade nunca vai ser branco, né? Um amarelo, um encardido. Aí se surge uma galera usando uma roupa com uma cor diferenciada, essa pessoa é o escolhido, né? É o Neo da Matrix, né? O cara diferenciado. Então isso nos permite conhecer novos produtos, explorar novas terras, né? E até ter esse conhecimento meio com a coisa assim, com incógnito, aquilo que a gente não consegue entender propriamente dito, né? Como assim, né? A gente está num país civilizado, num mundo civilizado, todo mundo usa roupa e tem vergonha, né, da sua nudez. Aí você dá de cara lá com um monte de maluco lá, tudo pelado e feliz e contente, bem de boa em relação a isso, né? Então a gente começa a ter essa evolução. Além desse contato direto, né, nosso intelecto muda, né? Porque pensa que para a gente viajar de um ponto A ao ponto B, a gente faz alguns cálculos, né? Ainda que sejam meio que instintivos para nós hoje. Querer ir para a praia, né? Você já começa a traçar mentalmente para onde você tem que ir. Né? Tem que ir sentido Curitiba, então, que Curitiba é o hub que eu vou pegar para o litoral. Você não faz provavelmente um cálculo especificamente, né? De quantos quilômetros faz, a não ser que você queira, né, ter uma noção de quanto você vai gastar com combustível, com pedágio, aí você consegue fazer cálculos. Mas antes disso, né, a gente tinha que fazer cálculos muito precisos. É como a gente mandar um satélite para Marte hoje, né? É uma pancada de cálculos que a gente não consegue nem imaginar. É um troço absurdo de tanto cálculo que os caras fazem para dar tudo perfeito. E ainda assim, às vezes, os caras, não que os caras errem, né, mas tem um fator diferenciado. Né? Sei lá, deu um vento lá que nunca acontece naquela época ali ocorreu. Né? E o cálculo pode, né, ir por água abaixo. Um exemplo mais ou menos, né, disso é quando a gente fez a represa aqui né, do Paraná, a represa de Itaipu. Quando foi construída a represa, ela foi planejada, ela foi pensada para que o lago, né, se enchesse ao longo de, sei lá, um mês mais ou menos. Durante um mês que ele vai demorar para encher, o que é perfeito, né? Um ciclo lento. Você vai observando o tempo todo a tua barragem, se ela está suportando o peso, né? Se você consegue fazer alguma coisa emergencial, né? Se você vê que ela vai romper, por exemplo, você abre ela e deixa a água escorrer, você, né, conserta, você faz, sei lá o que tem que fazer. E aí, quando a represa foi finalmente vedada para ela começar a encher, né, deu assim, um período maior de chuva da época, assim, que não estava previsto por ninguém, e a barragem tipo, enche assim, tipo, em uma semana, por exemplo. Foi um troço absurdo. Então, aí, o que se faz? Né? Não faz, né? Você tem que ver o que acontece, né? Deu tudo certo, né? Como a gente bem sabe. Né? Mas é mais ou menos isso, né? Esses cálculos assim, são astronômicos, né? A gente não consegue pensar. Ainda assim, né, logo que fez, acho que 50 anos, né, do pouso da Apollo 11, né, de que Neil Armstrong, né, pisou pela primeira vez na Lua, um dos três astronautas, né, o Michael Collins, que nem desceu na Lua, ele ficou só na nave, ele fez um relato, né, que ficava no Google, inclusive, assim, foi bem legal aquela semana, em que ele comentava, assim, né, que poxa, você pensa, né, no salto tecnológico que foi para a gente chegar na Lua. Né? Ainda assim, né, a nave que eu estava, né, pilotando, que tudo isso fez, né, permitiu que fosse possível fazer isso, tinha um poder de processamento de dados, né, de fazer cálculo, né, do tempo todo, menor do que o celular que você tem no bolso hoje. Né? Então, o processador da época, né, era ínfimo. Né? O que a gente usa hoje para fazer TikTok, né, né, incomparavelmente superior, né, à tecnologia disponível para a gente ir para a Lua. Né? Então, um troço assim, né, para a gente pensar, né, o quanto a gente vem, né, crescendo. Né? Então, vocês usam hoje um mecanismo para assistir aula né, que levaria vocês para a Lua assim, com uma certa tranquilidade para a época, né, logicamente. O legal disso é que a gente tem um poder, né, absurdo nas nossas mãos, né, uma tecnologia absurda, né, praticamente todo o conhecimento humano se consegue acessar pelo celular, né, nós conseguimos acessar pelo celular,
e a gente, né, usa para ver TikTok, para ver meme, né? Então a gente, né, parece que a gente, né, uma coisa muito, né, muito maluca isso, né? Até inclusive tinha até um meme, algo referenciado a isso, né? Se chega alguém lá de 1.500 hoje e pergunta, né, o que você tem no bolso, né? Explica, né, tudo isso e a pessoa fica abismada, né? Poxa, não preciso de uma biblioteca mais, não preciso comprar enciclopédias, né? Eu tenho aqui numa tela, né? E a gente não usa essa tela. Né? Uso geralmente, né, de algo produtivo, a gente usa mais para, né, para distração, para o nosso entretenimento. Dado todo esse contexto das nossas naves, a gente vai para o nosso último tópico, que tem pouquíssimos slides. Eu acho que até, inclusive, são 2 ou 3 slides só, muito pouco. Que é o nosso último tema, que são os caminhos e as fronteiras. Já falamos sobre fronteiras, né, com o Grand Canyon, né, com o Parque Nacional do Iguaçu, né, é uma fronteira, né. Às vezes a distância, às vezes o buraco, às vezes a água, às vezes o espaço, né, mas é uma fronteira. Nessa última parte, então, trago mais uma expressão aqui que é do professor Trigo, né, que ele fala que a viagem, né, dado toda essa construção que a gente vem fazendo, né, ela é mais do que geográfica, né? Ela é um caminho. Né? Ela pode ser uma viagem histórica, pode ser uma viagem onírica, ela pode ser uma viagem simbólica, imaginária, espiritual, ou até mesmo alucinógena, né? Eu já falei alguma coisa sobre isso para vocês, né? Sobre alucinações, né? Tudo, alguns tipos de produtos que fazem a gente viajar, né, de uma outra forma, né? Uma viagem mental aí, né? Então Desde que a viagem ela envolve muitos outros conceitos do que simplesmente ir do ponto A ao ponto B. Né? Vocês vão ter aulas aí, né, principalmente em roteiros, sei lá, em transportes, vão ter aí, né, alguma aula específica não, vão ter várias aulas específicas, né, em que a definição mais básica de uma viagem é isso, né, você sair do ponto A, ter um deslocamento e chegar no ponto B. Esse é o conceito mais primordial de uma viagem, né? Essa viagem física que a gente está falando, essa viagem geográfica. Mas, como a gente está comentando aqui, né, a nossa construção é muito mais reflexiva do que técnica, né, a gente vê que ela além desse modelo padrão, tem outros elementos. Né, a gente pode viajar pela história, por exemplo. Né, quando a gente vai para uma exposição, uma galeria de artes, por exemplo, né, eu não sou o cara das belas artes, eu não sou essa pessoa que entende muito de arte, na verdade não entendo nada de arte. Mas a gente vai nessas galerias que tem, né, pinturas, né, quadros de pessoas renomadas, é muito comum a gente parar e ficar observando as pessoas. E você vai ver que, né, do bolo lá, de cada 10 pessoas, uma, você vai ver que vai ter um maluco lá que vai ficar, tipo, horas em frente a um quadro. Horas. Né? Vai parar e no quadro vai ter, geralmente tem um banquinho para ele sentar, ele senta ali e fica admirando a obra. E aí ele chega bem pertinho da obra, ele se afasta e vira a cabeça, e vira a outra cabeça, e vai para um ponto específico da obra e volta para outro, né? Ele está absorvendo, né, aquela obra de uma maneira que eu nunca vou ter capacidade de fazer. Né? E certa vez eu perguntei para um colega meu que é adepto, né, às belas artes, e aí ele tentou me explicar algumas coisas, assim, né? Porque desde que quando está numa distância em que o pintor pensou que você estaria, né, para observar a obra dele, você vai ver o todo. Né? Quando você chega, se cola a cara na obra, você vai conseguir ver a delicadeza das pinceladas do autor. Né? Se ele estava fazendo sempre para baixo, de um lado para o outro, na diagonal, se ele estava misturando tudo, você vai conseguir ver pontos de tinta aqui no bolo, né, no mosaico, você não consegue ver. Então você percebe que ele vai ter alguns pontinhos vermelhos, e o que ele quis trazer com aquilo. Tipo, eles têm uma viagem mental ali naquela obra que é uma coisa assim, na minha forma de ver, incrível, assim, fantástico. Assim, coisas que eles conseguem abstrair coisas dali, né? Que a gente não tem a capacidade, não tem a sensibilidade do olhar. Né? Então, essa viagem que ele está fazendo naquele quadro, ele está se colocando dentro da obra. Né? É fantástico isso. Isso é demais, é incrível. E essas coisas eu até entendo, né? Mas aí tem algumas obras assim que eu tenho mais dificuldade de entender, né? São as obras, né, ultramodernistas, né? Que se tem, tipo, sei lá, um cabide lá de roupa, todo torcido, assim, né? Os caras ficam ali, né? De novo pirando. Aí eu comentei sobre isso, sobre esse meu amigo, e falou, olha, não é minha especialidade, mas funciona mais ou menos assim, tipo,
pense que esse elemento na natureza jamais teria essa forma, essas curvas, né? Esse enrolado, essa esticada, jamais estaria assim. Então, a composição artística está nisso, né? Está em você desvirtuar coisas, né? Essa é a verdadeira essência da obra, né? Tipo, é uma viagem maluca, né? Conseguir chegar nesse nível desses caras que conseguem viajar com praticamente qualquer coisa, né? E aí, né, para que usa drogas? Não tem a menor necessidade disso, né? Você consegue, né, intelectualmente fazer essas abstrações, né? E conseguir ficar, né, um dia inteiro olhando uma obra só e tendo significados o tempo todo para você. É incrível, fantástico. Então, aqui é talvez nossa frase de impacto mais forte em relação a esse primeiro módulo, né? A nossa viagem ela é reflexiva, né? Nessa disciplina, né? A gente pensar, né? A gente começar a tirar coisas além do sair do ponto A, pegar um avião, pegar um barco, pegar o que quer que seja, chegar no ponto B e o que fazer nesse ponto B, né? Visitar parque, visitar o zoológico, visitar museu, visitar pessoas e voltar. É muito mais do que isso, né? Tem muito mais elementos do que isso. Aí, traz para nós lá, né? Aqui. Caminhos, decisões, escolhas, destinos e conhecimentos são componentes de uma viagem, né, pelo mundo. E esse contexto oferece doses de medo, que a gente já viu, aventura, que a gente já viu, e excitação, que a gente está vendo. Né? E ele comenta que uma viagem é uma experiência concreta, ele ou ela, não tem a menor ideia, concreta e única. Né? Fantástico isso, né? Fantástico. Dá para a gente fazer uma analogia aqui com esse final, principalmente aqui da frase dele, que a viagem é uma experiência concreta e única, com os peregrinos, por exemplo. Por que as pessoas vão a pé, por exemplo, né, geralmente para pagar promessas, geralmente, né? Eu vou sair da minha casa e vou até Aparecida do Norte a pé, andando, né? Ou se não de bike, sei lá, fazem as coisas de skate, não tem a menor ideia. Mas a galera faz essas experiências, essas peregrinações, né? Talvez o caminho mais famoso de peregrinação para nós seja o caminho de Santiago de Compostela, né? O que é importante para um peregrino? Né? Importante para ele não é a viagem em si. Né? É meio maluco de pensar isso, né? Mas para ele não é importante ele chegar lá. Não é isso. Para ele o importante é o tempo que ele vai refletir enquanto ele chega até lá. Né? Então, eu fiz uma promessa lá porque eu queria que um familiar lá se curasse de uma doença, por exemplo. E se esse familiar se cura, tipo uma moeda de troca com Deus, né? Nossa, me dá A e eu te dou B, né? Tipo um jogo de pôquer com Deus. E aí Deus te deu, né, a cura, geralmente são questões de saúde, né? E aí você vai pagar, né? Você vai, né? Você deu o all-in, agora você tem que entregar as fichas. E aí, nesse pagar a tua promessa, você vai refletindo sobre. Né? Usualmente você vai ficar feliz, né? Porque você alcançou aquela graça, mas então para você não importa muito se você está andando num caminho maravilhoso, cheio de flores, ou está andando por uma terra deserta, por exemplo. Pouco importa, né? Essa experiência que você está adquirindo, né, no caminho da peregrinação. Né? Então, a viagem dos peregrinos em si, a viagem está dentro deles, na verdade. Né? Não está para fora. Não importa se o espaço é planejado, se ele é bonito, não importa nada disso, a viagem é dela. Né? E nessas peregrinações, né, que não sejam, né, necessariamente religiosas, né, essa busca de algo, né, que a gente quer, né, a gente quer encontrar um sentido para a vida, por exemplo, né, muitas pessoas se colocam hoje, né, com crises de depressão, crises de ansiedade, né, que as pessoas se perdem dentro de si, né, tipo, não encontram mais razão para nada, e a pessoa faz alguma coisa, né, às vezes a pessoa se reclui, né, e fica refletindo, às vezes a pessoa sai, né, sem destino nenhum, ou às vezes a pessoa sai com destinos, né, mas para tentar se encontrar, né, e muitas dessas pessoas não encontram o que estão buscando quando chegam no ponto específico, né? Eu quero sair daqui e ir lá para o Vaticano, quero, né, chegar lá. Né? Mas, às vezes chegar lá não resolve, né? Às vezes quando você volta para tua casa é que você percebeu, né? Porque você volta uma pessoa diferente, né? Cada viagem que a gente faz, a gente volta assim diferente. Então aí você chega em casa e você percebe, não, peraí, né? É verdade, né? Aqui eu tenho água abundante e todo esse caminho que eu fiz, eu fiquei, né, morrendo de sede em vários pontos, né? Então, veja que legal, né? Eu começo a valorizar coisas que estão na minha frente. E a questão das paisagens, né? Então, a gente vai para
Bariloche, e a gente vai para o Grand Canyon, que vai ver paisagens diferentes. E quando pergunto da nossa paisagem aqui, a gente fala, tanto faz, né? Coisa comum, né? Umas árvores, não sei o que e tal. Né? Isso aqui, para quem sempre morou no gelo, a nossa paisagem é incrível. Né? A nossa paisagem é incrível. Né? As araucárias, por exemplo, né? Pô, a araucária lá, não sei o que, da Pinhão e tal. Né? A araucária é fantástica, né? Uma árvore que só tem aqui. Né? A gente não... Porque fica comum, né? A gente vê todo dia. Então, é aquela coisa da gente encontrar a nossa casa sempre limpa, a gente, é normal e tal. E o dia que tá sujo, a gente vai se incomodar. Pô, não limpar a casa e tal, né? Quando você vê o diferente que te incomoda, né? Então, a ideia é essa, né? A gente abre os olhos para o que está ao nosso redor também, né? Que a gente também entenda e compreenda, né, que a nossa paisagem, os nossos valores, as nossas crenças, enfim, o que envolve nós aqui dentro, também é importante, também é digno de respeito, né? Uma experiência, por exemplo, única, né? Eu fui uma vez na minha vida para Barcelona, uma vez. E essa única vez que eu fui para Barcelona foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Né? Que eu saí do aeroporto, peguei o metrô para ir até o centro, né? Para ir para o hotel que eu tinha reservado. E nesse percurso do aeroporto até chegar no hotel, não sei dizer aonde, eu tenho convicção que é no metrô, né? Mas eu não posso afirmar isso. Eu e minha esposa fomos roubados no metrô, né? Abriram a bolsa da minha esposa e pegaram uma carteira dela, né? Achando que estava com dinheiro ali dentro, logicamente. E aí, nessa carteira, né, o pior não foi necessariamente... Ali tinha um pouco de euro, não era muita coisa, mas tinha um pouco de euro. Mas o mais importante para mim ali é que ali estavam os nossos passaportes, né? Tanto o meu quanto da minha esposa. E aí, quando você está num outro país, né, sem passaporte, que é teu único documento, a coisa complica muito, né? Complica demais, né? Então, eu tive que fazer aquele passaporte de emergência, custa uma pequena fortuna. Foi um caos, foi horrível, né? Então, foi a pior experiência que eu tive na Europa, por exemplo, foi em Barcelona. E é um lugar que todo mundo é encantado, né? Barcelona se encantam com Barcelona. Eu tenho uma experiência péssima em relação a Barcelona. Só que essa experiência concreta aconteceu, ela é única para mim, né? Ou no máximo para mim e para minha esposa, né? Então, quando falo de Barcelona hoje, por exemplo, eu fico assim com o pé atrás. Eu imagino que seja a mesma sensação, por exemplo, de quem foi para o Rio de Janeiro e foi assaltado. Deve ser a mesma sensação. Ainda que eu não tive nenhum tipo de violência, né? Eu nem vi o que aconteceu, né? Eu fui perceber isso quando cheguei no hotel, quando fui pagar o hotel, eu percebi que, poxa, cadê meu passaporte? Né? Então, essa situação que aconteceu comigo foi única, né? Aconteceu, né? Não tem o que ser feito, né? Mas Barcelona pode ser sim, incrível, né? Então, eu não desfrutei da Barcelona que eu queria, mas certamente um dia eu vou voltar para Barcelona e aí, logicamente, com muito mais cuidado em relação aos meus documentos principais, Barcelona pode se tornar incrível para mim também, né? Mas a minha experiência única de Barcelona não é boa, né? Barcelona, né? E eu vejo muitas pessoas falar isso de Paris, por exemplo, né? Então, minha experiência em Paris foi péssima, foi horrível e tal, né? Eu sou encantado por Paris, né? Então são coisas que a gente vai construindo para nós. Para finalizar, eu juro, trago para vocês aí de novo, né, mais 3 obras reflexivas. Né? Então a gente tem aí é possível, né? Não vou dizer que é provável, mas é possível que já tenham lido Robinson Crusoe, ou pelo menos ouvido falar de Robinson Crusoe. Essa é a capa, né, mais clássica, né, dos livros. Que fala para nós, né, essas 3 obras, na verdade, né, tanto o Robinson Crusoe como o Senhor das Moscas, quanto esse pai em inglês, né, que acho que não tem em português, que é Os Prisioneiros da Ilha Paradisíaca, né? Eles mostram para nós, né, rupturas absurdas, né? Teu dia hoje e amanhã você está em outro lugar, né? Você acordou em outro lugar, né? Por situações diferenciadas, né? E esse outro lugar ele pode ser um paraíso, né? Inclusive a última expressão está bem declarada, né? Os prisioneiros na ilha paradisíaca, né? Mas se você é prisioneiro, não importa se a ilha é paradisíaca ou se a ilha é horrível, um deserto sem nada. Não importa, você é um prisioneiro. E essas obras elas mostram para nós, em síntese, a mesma coisa, né? E você está vivendo a tua vida normal, né? O Ítaca, a Ítaca lá, que eu falei para vocês de Ulisses, né? Do cavalo de Troia, nós está vivendo a vida dele de boa, feliz, contente, não quer sair dali, está tranquilo, mas alguma coisa ocorra que eles têm que ir para outro lugar, né?
Aqui acontece a mesma coisa, só que com um gênero de fantasia, né? Às vezes, tipo Nárnia, né? Você entrou no armário e saiu em outro lugar. Então, se a gente for para esse lugar é incrível, só que ele vem com um monte de perigo, um monte de desafio, né? A aventura, né? E esses perigos, né? O pior de tudo ele, é que, na verdade, a gente não tem um guia para nos orientar. Né? Você não vai ter um manual de instruções. Ó, se você comer a plantinha vermelha, você vai se fuder. Nós não temos isso. Aqui nós temos, mas temos que experimentar. Né? E esse experimentar faz parte da aventura. Né? Então é mais ou menos por aí. Né? A gente se deixar levar. Né? Vai acontecer coisas boas, quase sempre. Vão acontecer coisas ruins, às vezes, tipo meu caso do Barcelona. Mas o importante é que a gente, né, entenda isso e traga isso como experiência. A gente vai trazer isso para nós. Né? O caso de Barcelona, por exemplo, né, me ensinou muito sobre isso. Né? Quando eu fui para a Europa, eu fui para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro eu estava muito atento. Assim, eu estava tipo, abraçado com todas as minhas coisas, assim, olhando para todos os lados. Quando eu pisei na Europa, eu fiquei, beleza, estou no paraíso da segurança. Né? E me mostrou justamente o contrário. Né? Eu nunca fui assaltado no Brasil, eu nunca fui assaltado nos Estados Unidos. Na Europa eu fui. Né? Veja que é incrível isso, né? Então, é uma situação que ocorreu, né? Mas isso não vai me inibir que eu tenha de novo a mesma adrenalina, né? Talvez seja até mais gostoso ir para Barcelona agora e sair ileso de lá, né? Eu saí, né, tranquilo, não aconteceu nada, né? Então, a nossa disciplina, ela vai dar um tempo aqui, né? A gente parou nessa primeira parte. Então, que o medo vai nos estimular a fazer coisas, né? E vai nos instigar a fazer coisas, né? E tudo isso vai fazendo parte dos componentes da experiência de uma viagem, né? Fantástico. Se vocês forem procurar essas 3 obras, não sei se vocês, né, são tão empenhados assim, né, em procurar material complementar, só tome cuidado com esse último elemento aí, que é uma obra de 1974, é uma obra bem antiga, porque quando eu estava dando não era exatamente essa aula, mas eu falei sobre essa obra, aí tinha um grupinho, assim, daquela galerinha do mal na sala de aula, que começaram a se partir da risada, assim. E aí eu fui descobrir depois, né, eles vieram me contar que parece que tem um filme pornográfico com esse mesmo nome, né, Prisioneiros da Ilha Paradisíaca e tal. Então, só se forem procurar, tomem cuidado para não acabar baixando lá um vídeo pornô lá sem saber, né? Então, a, a, a obra referenciada aqui são esses quadrinhos aí, né? Que vocês estão vendo aí. Não tem nada audiovisual, não tem nenhum filme disso, né? São os quadrinhos, se vocês forem procurar. Dado todas essas colocações, a gente encerra nosso primeiro módulo. Como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu trabalho essa disciplina, então eu estou tentando levar de um jeito diferente, trazendo obra, trazendo filosofia, trazendo, né, indo de um barco para uma nave espacial, em um trocar de slides, né, que eu estou tentando trazer, para não ficar uma linha do tempo, né, porque senão eu vou ficar falando para vocês lá. Inclusive, eu tenho um livro aqui de a linha do tempo, aqui, né, esse livro que trabalha bem a linha do tempo. Ele fala assim, ó, por exemplo, ó, 1573, fundado o Colégio Jesuíta de São Sebastião. 1576, fundado o Colégio Jesuíta de Holanda. Então ele fica assim, ano após ano, colocando informações, né? Colocando, não dá para ler, né? Tá, deixa eu mais pertinho. Mas é tipo um ano e uma informação sobre aquele ano, né? Eu não vou fazer isso porque isso vai ser a coisa mais horrível do mundo, tanto para mim quanto para vocês, né? Para ficar contando sobre a história do turismo, né? Eu não vou dando esses saltos, vou brincando assim, que eu acho que fica mais divertido. Beleza? Nosso módulo se encerra por aqui. Vou colocar para vocês lá, né, algumas coisinhas para vocês fazerem, né? De novo, né? Nada absurdo, a gente vai fazendo com um processo reflexivo mesmo. Entendam, né? Como última frase, né, do nosso primeiro módulo, essa disciplina é uma disciplina reflexiva, de pensar, né? Não é nada técnica, não é nada, né, não é nada que vocês vão utilizar assim, né, intrínseco, assim, eu vou pegar essa informação dessa aula e vou colocar aqui dentro do meu hotel. Não é exatamente isso, né? É mais um pensar mesmo, um refletir. A ideia são micro explosões na cabeça de vocês o tempo todo, para que vocês saiam das zonas de conforto, saiam do senso comum e, né, pense de uma forma diferenciada. Vamos parar de gravar?